Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, escreva para nós. Conte-nos a sua história, o seu conflito. Escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, a sua história estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada especial, que faz psicologia clínica e vem como especialista em nosso programa. É Ângela Almeida. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Obrigada, Ângela. Iraci. É um prazer estar aqui com você e com todos. Que bom! E hoje o relato que nós trazemos é a respeito da Ana Maria. Ela mora em São Paulo, casada há 10 anos com Tony, e eles têm 38 anos. E ela diz que, de repente, a coisa virou. Ela diz que eles estão há 1 ano trabalhando em home office. E é por isso que a coisa virou. Porque estava indo muito bem o relacionamento deles até começarem a trabalhar em home office. Diz que não é mais a mesma coisa, está tendo problema, as angústias, algumas coisas estão diferentes demais. Ela trabalha como relações de recursos humanos e ele trabalha com propaganda. Então, são profissões diferentes. Mas para fazer esse trabalho, estando os dois no mesmo ambiente, no mesmo tudo, as coisas começaram a dar choque. Então ela pergunta assim: o que a gente pode fazer? Será que as coisas vão modificar? Ou será que as coisas vão voltar a ser como eram antes? Nós sempre nos demos muito bem. E depois que começamos a trabalhar em home, a coisa começou a ficar estranha. Será que nós temos que separar? Já pensamos em separar, mas como a gente se dava muito bem antes, talvez a separação não fosse a solução. É isso que nós pensamos. Então começamos a buscar ideias. Pensamos também, diz ela, em separar de casas. Ele mora numa casa, eu moro na outra, nós continuamos casados e trabalhando em home office. Ou será que esse trabalho de home office vai também voltar a ser como era antes? Não será mais home. Está meio difícil porque a tendência está sendo home. Então, o que fazer? Como conduzir a situação nessa pandemia e que fim terá essa pandemia? Tá aí, boa pergunta. Vamos chamar os universitários. Porque Chamar o povo de cima, né, Iraci, para dar uma andar olhada. de cima, porque tá difícil todas essas respostas. É verdade. Realmente, muita gente trabalhando em home office, né? Muita gente. Muita. Teve uma mudança, né? As pessoas ouviam falar em mudança planetária, papapá, mas nunca caiu a ficha que a mudança era aqui e aqui, É né? verdade. Tipo assim, mudança planetária é o planeta que está virando mais rápido, vai virar mais devagar, vai acontecer o quê? Uhum. E agora, essa situação. Como está sendo para você que é psicóloga clínica e vendo chegar essas pessoas com seus conflitos? Conta aí, Ângela. Então, o momento é um momento atípico, né? A gente nunca viveu nada parecido, né? Exato.
Então, hoje, uma das questões que ela traz é essa intromissão, vamos dizer assim, do trabalho no ambiente doméstico, né? Quer dizer, o ambiente de trabalho invadiu o ambiente doméstico. O ambiente doméstico é de troca afetiva, de relacionamento amoroso, né? Criação de filhos, e de repente virou ambiente de trabalho. Isso está sendo penoso para todas as pessoas. O que acontece com os seres humanos, assim, nós funcionamos muito mal em confinamento. Nós não fomos, assim, nós não existimos sem relações, sem relacionamentos. A gente precisa do grupo de amigos, do ambiente de trabalho, de novidades, de novas relações, enfim. Nós precisamos disso para um bom funcionamento emocional, psicológico. Tudo foi muito resumido, está tudo muito aglutinado dentro de um só espaço, né? Então, as relações de trabalho ficaram à distância, as relações de amigos ficaram à distância. Muitas pessoas fazem encontros através do Google Meet ou do Zoom, né, com seus muito amigos. estranho aquele negócio. Não podem mais ficar se encontrando. Ora, não há relacionamento que não seja abalado de uma certa maneira por essa nova configuração que a gente está vivendo, né? E o que ocorre, assim, alguns conflitos pré-existentes vão ficando mais agudos, né? E as emoções, de uma forma geral, vão ficando superlativas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse momento, nas decisões que a gente toma de médio e longo prazo, né? Porque elas podem impactar negativamente aí a nossa felicidade, né? Quer dizer, no caso de uma decisão de uma separação, e pode se tornar precipitada, Isso. porque os hábitos não são de viver fechado e nem de ficar sozinho. Pois é. Né? Como ela diz, a gente faz o seguinte, a gente continua casado e muda de casa. Quer dizer, já que o trabalho não é mais em outro lugar, então eu mudo de casa para me relacionar. Então fica conflitante, né? Mesmo porque nós não somos criados, não fomos criados pelo pai para viver sozinhos, para viver em solidão, nem para viver em confinamento. Exatamente. Então, a gente foi criado para viver em comunidade, para ter relacionamentos. E só há um crescimento, uma mudança, uma transformação a partir do momento que há relacionamento. Ninguém nasceu para ficar contemplando a vida, né? Então, só há transformação quando a gente se relaciona. E no caso de haver a paixão, depois o amor, aí se casa, aí passa a viver juntos. Será que ela está achando que está vivendo junto demais? Então, está faltando alguma coisa? Interfere demais esse ambiente de estar aqui, todo mundo aqui, o tempo inteiro? Quer dizer, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui tendo meu momento social, eu estou aqui tendo o meu momento de distração, eu estou aqui tendo a minha relação íntima e como é que fica? Até porque uma queixa que está sendo frequente é a seguinte, que esse ambiente que seria um ambiente de tempo controlado, que é o ambiente de trabalho, acabou invadindo demais o ambiente doméstico. Então, as pessoas têm reclamado assim, bom, antes no meu trabalho lá na empresa, enfim, lá no meu consultório, eu trabalhava X horas por dia, eu tinha hora de entrar e eu tinha hora de sair. Agora, nessa situação, as reuniões ficam ad eterno, o chefe não desliga, o chefe está sempre cobrando, etc. Então, assim, houve uma ampliação do ambiente, né, dessa cobrança de trabalho, e o ambiente doméstico e de relação amorosa teve que se encolher. Está acontecendo muito isso. Então, as pessoas estão entrando em agonia, porque dentro da sua casa esse ambiente de troca afetiva ficou muito apertadinho, entendeu? Ficou muito ali entre paredes, né? Acaba que um passa a cobrar demais do outro.
Se eu não tenho mais meu entretenimento, se eu não tenho mais o meu cinema, o meu teatro, tudo isso é muito importante para o ser humano, esses encontros sociais, né? Sim. O meu espaço lá fora de trabalho. Se eu não tenho mais isso, eu começo a olhar para o outro, bom, então você vai ser meu marido, minha esposa, meu entretenimento, entendeu? Tudo que me falta, Uhum. você vai ter que vir agora e preencher. O que não é possível. Então fica uma cobrança de um para o outro também muito grande, né? No sentido, bom, você agora é o meu tudo, né? Estamos aqui só nós dois, você é meu tudo. Os casais que ainda têm filhos, e pela a narrativa dela eles não têm, Sim. acabam tendo esse desafio e essa dinâmica especial, porque tem as crianças em casa. É mais É, movimentado, mais né? movimento. Tem que usar criatividade para a garotada, né? Para poder lidar com aquilo tudo, aquele movimento todo. Então acaba diluindo um pouco essa cobrança de um para o outro. Mas eles não tendo, acabou que ficou um pouco faca no peito, assim, né? Um em relação ao outro. Né? Realmente, quando a pessoa olha a situação de ter que trabalhar, provavelmente cada um num computador, né, alguma coisa assim, dividir o mesmo espaço, a mesma sala, e achar que está havendo uma interferência, não seria o caso de começar a delimitar o horário, né? Delimitar horário para começar a trabalhar, para encerrar o trabalho, para ver um filme numa Netflix da vida, ou então ler um bom livro, jogar um baralho, Isso. sabe? Ter uma conversa, um Namorar, né, relacionamento. era assim, namorar, né? Namorar nunca pode parar. Namorar é Nunca pode parar. fundamental para o Exatamente. relacionamento ter ligação, ter movimento. E Sim. não pode ter rotina constante. Rotina é bom até um certo ponto, não é Senão isso? esmaga, né? Esmaga, né? Aquele Exatamente. dia a dia em que a gente vai no mecânico, né? A gente já não sabe nem direito o que está fazendo. Vai na cafeteira, levanta, né? Isso esmaga e tira um pouco o sabor e a graça e o colorido da relação amorosa, né? Essa história de home office foi teve que entrar na nossa vida nesse momento, foi a única solução, né, diante dessa situação de pandemia e tudo. Eu acho que agora os próximos passos serão isso que você está dizendo. Vamos delimitar esses horários, essa invasão do trabalho dentro do nosso ambiente doméstico, né? Porque isso tem perturbado muito as pessoas. Eu estou ouvindo isso assim de muita gente. Está causando Está causando muito transtornos. problema. Agora, o que está sendo cobrado de nós no geral? Que a gente reinvente um pouco esse ambiente doméstico. A gente vai ter que usar agora de sabedoria e criatividade para poder reorganizar esse ambiente família, né? A gente não sabe ainda por quanto tempo isso, né, vai durar e tanto tempo ainda em que esse impacto da pandemia, vamos dizer, vai nos trazer esse tipo de dissabor, de complicação, né? Então, é necessário que as pessoas busquem uma reorganização familiar. Eles vão ter que estão felizes. A princípio, não tem conflito entre eles. Né? Relacionamento tem sempre algumas rusgas e tal, como eu falei, acabam ficando um pouco potencializados. Né? Uhum. Mas eles vão ter que reinventar isso. Nosso ambiente de trabalho é em tal lugar. Aqui, quando a gente sai, não se leva assunto de trabalho, né, para a nossa relação. Enfim, usar ali dos recursos que eles tiverem para preservar a história deles amorosa ali, né, como um Com casal. certeza, com certeza. E ressignificar as coisas dentro da própria casa, né? Exatamente. Transformar, mudar, procurar fazer um canto, mesmo que seja muito apertado, mas um Isso. canto do trabalho e É. manter todo o resto, a estrutura da casa como lar, Exatamente, porque né? a sala de jantar foi invadida pelo ambiente de trabalho, né? As pessoas Isso. botam o laptop em cima das mesas de jantar, o outro leva para dentro do quarto e fica ali numa mesinha dentro do quarto. Então, em suma, desconfigurou completamente aquele ambiente como a minha casa, né? Uhum. Como o meu cantinho, como o meu lar, desconfigurou. É melhor fazer a área de serviço Tem que inventar, tem como que um ter uma ambiente de saída. trabalho, né? E o É, restante ser o lar e delimitar, porque voltar a ser como era
Não adianta que não vai voltar a ser como era, porque as próprias empresas estão mudando a forma. Está vendo que o rendimento maior do seu funcionário está sendo trabalhando em home, trabalhando em casa. Mas também estão abusando disso porque estão estendendo horários, desrespeitando. Quer dizer, não tem hora de almoço, não tem hora de parar, hora de começar tem. E assim, é WhatsApp, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pronto, acabou. Ficou muito abusivo. Muito Exatamente, a abusivo. pessoa tem que ter aquele horário que ela fala, não, a partir de agora eu não vou mais olhar o WhatsApp, não vou mais ligar o computador, não sei o quê, fazer essa... e sair de casa. Porque não é o confinamento, já ficou provado que não é o confinamento que impede a gente de ser contaminado de vírus. Ao contrário, o confinamento adoece, né? Quais são as dores, transtornos, coisas que aparecem devido a esse confinamento? Bom, isso é até semelhante, muito similar em relação a todos os animais. Se você coloca um bicho, né, confinado num espaço pequeno, ele vai entrando. No início, ele tenta se rebelar, né, contra aquele constrangimento. Então, os picos de ansiedade ficam lá em cima, né, desespero, raiva, enfim, vão surgindo algumas coisas nesse sentido. Se aquilo não consegue ser modificado, se aquilo se perpetua ao longo do tempo, o que acontece é que essa curva, esse pico, né, de ansiedade, de raiva, de irritabilidade, ela tende a descer, porque o ser humano não consegue viver, né, com esse desgaste de energia que a irritabilidade, né, e a raiva, enfim, promovem no corpo e no lado psicológico. Então, o que está acontecendo é uma curva descendente que as pessoas estão começando a deprimir, né? Então, bom, eu não posso mudar nada, eu começo a entristecer, o que eu faço da minha vida, ó vida, ó azar, e começam realmente a entrar num processo assim, né? E essas situações de síndrome de pânico, que tem tido uma quantidade, eu percebo pelos atendimentos que a gente faz, né, lá no Seja, e a gente vê pessoas com pico de ansiedade que, de repente, aquilo... Né? Isso é ocasionado pelo confinamento? Também, Iraci, também. Eu acho que tem a própria situação assim, as pessoas não sabem o que vai ser da vida, né? É meio que, de repente, por conta de um vírus, as pessoas foram sentenciadas à morte, né? O desencarne. Então, todo mundo ficou atônito, quer dizer, né? O que vai ser? Eu posso perder minha vida, o meu filho, um parente querido, meu marido, minha esposa, né? Esse medo do futuro, esse medo do que vai vir pela frente, né? Se eu vou perder meu emprego, o que vai ser da empresa que eu trabalho, uma série de coisas, é um conjunto, né? Que acabou levando as pessoas a esses picos, né? Que é uma ansiedade que, na verdade, ela leva a um desespero, né? Ela vai em exponencial e a pessoa Síndrome de pânico. é um pânico, porque é um futuro que eu não sei o que vai ser, né? Então, assim, são notícias, os noticiários estão encharcados, né, das mortes. Tem que né? acabar de Contaminação, né? Então, a tragédia que está no mundo. As pessoas estão imersas nesse ambiente de noticiário. Fica uma tremenda interrogação. O que vai ser da minha vida, né? Meus projetos de futuro, tudo. Então, as pessoas vão entrando assim. Vão entrando numa paranoia. Sim. Então, o objetivo, primeiro, é cortar esses noticiários. Um pouco. Está puxado isso aí. Né? O pessoal está... cortar da vida esses noticiários e passar a recriar o seu ambiente de trabalho. Pensar da sua vida a transformação para frente e não querer voltar para trás no que era antes. Porque o que era antes nunca vai ser a mesma coisa, porque nós temos a experiência do hoje. Então, por mais que eu volte para trás, eu estou voltando com uma bagagem muito grande, a minha cabeça está diferente, minhas emoções se transformaram, meus sentimentos também. Então, dentro de tudo isso, requer mudança. A gente sabe, né, dentro da obra de Kardec e de todas as obras complementares, que vem falando
de mudança, transformação. Mudança, transformação, mudança, transformação. Ou seja, nós temos que mudar diariamente, transformar diariamente. Então, fica incabível a gente querer voltar a ser como era antes, porque a nossa mudança já aconteceu. Então, a gente tem que mudar daqui para frente, né? Tem que dar uma transformação em cima disso. E uma situação que eu vejo é que a pessoa retirando esses noticiários da vida, já tendo consciência de que a vacina não é a solução agora, porque ela não impede você de ser contaminado, porque ela não, nenhuma é 100%, né? Tem efeitos colaterais, mas ela dá uma segurança maior no sentido de você não ir para o hospital, Isso. né? E uma coisa importante é o hábito da higienização, né? Das mãos e o uso de máscara. O resto, a gente tem que continuar relacionando. Uhum. Se está trabalhando no ambiente doméstico, terminou aquele horário, sai para a vida, Exatamente. né? O mundo não para. Exatamente. A falta do relacionamento com as outras pessoas, uma vida social, de você sair, estar em shopping, restaurante, com amigos, isso está gerando alguma outra síndrome, digamos, como se a pessoa se fechasse no mundo dela, numa amargura de falta de esperança, de fim do mundo. Sim, eu acho que tem isso, né? As pessoas acabaram como aqueles tatuzinhos, né? Tatu bola, né? Acabou se voltando para si mesma para tentar descobrir ali uma saída, enfim, né? Fica imersa ali no seu próprio mundo interno. E as pessoas ficaram, algumas, né? Ficaram um pouco ensimesmadas. O que acontece também é que eu vejo assim, muitas pessoas fugiam do seu mal-estar, da sua vida, né, que já vinha mal, que já vinha complicado, fugiam para esse tipo, né, esse tipo de fuga. Corria a shoppings com compras, vivia milhões de restaurantes com milhões de amigos e tal. Na hora em que esse mecanismo de fuga sai do circuito, né, e a gente não pode mais usá-lo, eu fico comigo mesmo e com as minhas dores. Né? Então, é difícil, porque de uma hora para outra as pessoas ficaram olhando no espelho, caramba, agora sou eu e eu, né? Quer dizer, eu nem, né? Aquela coisa que Joana nos traz, né, do autoconhecimento, nunca foi tão atual, quer dizer, a gente está precisando voltar esse olhar um pouco, né, para quem eu sou, né? Quais são as minhas demandas, minhas dificuldades, né? E o que eu posso fazer por mim, né? Para melhorar, para me trazer alegrias, fé na vida, uma série de coisas, né? Porque antes, quando tinha um desentendimento, digamos assim, no relacionamento dentro de casa, a pessoa saía para o trabalho, voltava, quer dizer, já tinha espairecido um pouco, acalmado um pouco, ou então saía para um restaurante, ou então saía para um shopping, voltava, cada um saía para o seu canto. Agora você sai do quarto para a sala, da sala para o quarto. Né? E aí você volta e fala assim, não pode sair. Mas esse é um medo muito grande que se colocou dentro da mídia, Isso. né? Porque não é algo que vá colocar você em exposição ao fato de você sair da sua casa se você tiver certo respeito com você mesma. Quando você tem o respeito com você mesma, você está respeitando o outro também. Né? Isso. Quanto a mudar de profissão, seria uma solução? Não, eu não vejo isso não, Iraci. Eu acho assim que eles estão confusos, é compreensível, mas isso não tem nada a ver com o caminho profissional que eles escolheram aí ao longo da vida, entendeu? Eu não vejo assim.
pelo relato dela, também não vejo que seja um caso de uma separação, não está havendo conflitos, né? Eles não estão deixando, pelo menos pelo que ela nos falou, né? Não há aí um estremecimento no amor deles, nada disso. É só uma conjuntura que está fazendo ali alguns desafios para ambos, né? Agora, eu acho assim que, como você está dizendo, se eu tomar todos os cuidados, sair com a minha máscara, né, ter o cuidado com as mãos, né, com o álcool em gel, eu posso dar passeios com meu marido, né, eu posso dar, né, dar Uhum. uma voltinha, enfim, a gente pode ali, usando alguns critérios, a gente não precisa também entrar no isolamento completo, né? Exato. Então, pode sim dar um passeio com o marido, faz bem, o que for sendo liberado, né, para a gente fazer, é importante também, né? A terapia de casal, como é que funciona isso no caso deles buscarem uma terapia de casal, porque o conflito de ficar o tempo inteiro junto. Mas isso não é conflito, porque se eu estou olhando o meu parceiro, o meu marido ali, naquele horário, eu não estou ali morrendo de amores, eu estou dedicado ao meu trabalho, ele dedicado ao dele e tal. Partindo que delimitamos hora, tempo, nós somos um casal depois disso. Ou Uhum. então, de repente, dá uma passadinha no cantinho dele, vai lá dar um beijinho nele, ele vem dar um beijinho em você, e aí, quer um copo d'água tal. Não ficar de chinelão, camisola e pijama o dia É inteiro. verdade. E isso desestrutura qualquer coisa. É verdade. Esses carinhos são importantes, o cuidado com a aparência, né? Não é porque eu estou em casa, é isso que você está dizendo, né? Eu tenho que me ajeitar, ficar bonitinha, cheirosa, ele também, né? Uhum. E dar espaço para esses momentos, assim, de carinho um com o outro, né? Isso não pode se perder. Agora, a gente vê o seguinte, assim, na média, nos relacionamentos, na vida de família, as pessoas, se você for ver, as pessoas se encontravam poucas horas durante um dia. De um dia de 24 horas, tinha as horas de sono, depois as horas de trabalho, as crianças para a escola, quem tinha criança na escola, o casal ia lá para o seu trabalho, né? E muito, né? Depois do trabalho tinha happy hour, uma série de coisas ali que eram preenchia pra caramba ali a vida. É, Então, assim, quando os dois estavam juntos, tinha muita coisa para contar, muita novidade, né? O dia a dia. E a relação estava mais fresca, vamos dizer assim, né? Mais é. arejada, né? Então, a terapia de casal vai bem nesse momento, né? Porque vamos botar um pouquinho os pingos nos is, né? Vamos ver o que está acontecendo conosco, né? Na terapia de casal, eles. Como é que funciona? Porque muitos dos nossos telespectadores não têm noção ainda, né? Não é sentar os dois e um chegar lá e ficar falando mal do outro para você, é Às isso? vezes acontece. Às vezes acontece. A proposta é assim, cada um trazer a sua demanda e, dentro do possível, de um jeito civilizado, conversar com o outro, trazer suas questões, né? É bom ter um terceiro, porque às vezes a relação está tão contaminada que eles já se agridem por coisas que aconteceram, entendeu? Esses casais, então, de muitos anos. Ah, Ah, mas 15 há anos, há 20 10 anos a mãe falou aquilo para mim. Quer dizer, tem tanta contaminação que é importante um terceiro, né, para poder dar uma ordem ali, mediar ali. como mediador mesmo, né? E ir puxando alguns assuntos, alguns pontos que a gente vai vendo que são importantes e que estão amontoados num monte de lixo que não faz sentido e que tem, às vezes, um ponto fundamental que está ali meio que perdido entre eles, né? Então a gente vai lá e pensa, né? Olha, tem um assunto aqui que vocês estão deixando passar, né? E que parece que é muito importante no meio de tanta lixarada sem sentido, né? Então é Isso. meio que essa função, assim, do analista, né? Dentro da terapia de casal, entra os conflitos familiares, né? Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, cunhada, o seu pai, sua mãe, quer dizer, isso é algo que causa uma interferência muito grande? Causa interferência. O que a gente pede é que esses assuntos, vamos dizer, familiares, assim, que pertencem a cada um deles, sejam trazidos na medida em que tem uma influência em relação ao casamento. Porque senão, às vezes tem um que é mais falante, mais extrovertido, né, no casal, e o outro é mais quietinho, e acaba virando terapia individual desse que é mais extrovertido. E o outro, coitado, fica quietinho, em silêncio, às vezes só recebendo aquela carga de reclamação e tudo, né? Então, assim, é pertinente no assunto de vocês como casal? Então entra. Não é pertinente, então vai fazer sua terapia individual. Tem que tomar muito cuidado, porque o casal ali é o paciente, né?
e não a Mariazinha ou o Joãozinho. Porque Entendi. senão, rapidamente, aquilo vira terapia individual e acontece muitas vezes, né? O terapeuta tem que ficar ligado. E é muito importante atividade fora de casa, atividade de distração, atividade social. É muito importante. O que a gente está sugerindo também é que façam algum tipo de atividade física, né? O corpo também precisa estar em movimento, né? Tem substâncias, tem hormônios que precisam, né, ser estimulados, ativados, né? E o exercício físico também ajuda bastante, né? Então, sair do sofá para a poltrona, da poltrona para a cama, da cama, entende? O corpo também vai criando ali alguns resíduos ali, toxinas, uma série de coisas, né? Que piora tudo, né? Piora tudo. E nessa situação, é hora de arrumar filhos? Fala, então vamos arrumar filhos. Não, porque vamos arrumar filhos, porque é um a mais que entra em casa, vai movimentar, a criança chora, a criança ri, a criança toca fralda, a criança, né, sei lá, vai movimentar a vida dos dois. Seria um ponto ou aí seria um ponto de desequilíbrio? Aí seria um ponto de desequilíbrio. Trazer esse tipo de distração nesse momento, eu acho que não vale a pena. Melhor trazer Aí um cachorrinho. É melhor um gatinho, aí eu acho que é arriscar demais aí, botar muita ficha numa história só ali, e o risco ali de perdas é muito grande, né? Não é um momento para filhos, assim, né? Eles já estão juntos há 10 anos, né? Vai trazer Isso. nesse momento o filho, né? Se olhem primeiro, vejam ali a relação deles, né? Vejam ali o que eles podem mudar, o que eles podem ventilar, arejar, colorir. E o filho depois, num outro momento, né? Não é projeto para... Enfim, eu acho meio arriscado, né? Em todo caso. Filho não é distração, né? É tremenda responsabilidade. Nossa, filho não é distração. Nossa Senhora! Porque tem filhos mais calmos, mais brandos, digamos assim, e tem filhos que você pensa que aquilo é um terrorista que entrou na tua vida. Né? Ainda mais recém-nascido, né, Iraci? Chora o tempo inteiro, um monte de demandas, né? Mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, é tudo muito difícil, né? Muita complexidade, né? Agora, no caso de uma família com filhos, e que os dois estão trabalhando em casa, né? E mais o filho que tem que estudar também através da internet. Como é que fica a separação de toda essa equação dentro de casa? Muito complicado, até porque os ambientes estão cada vez menores, né? Os apartamentos estão cada vez mais mirradinhos, né? Então, se você coloca as crianças, já tinham seu ambiente de escola. Agora, tem e não tem, né? Tem uma hora que abre a escola e fecha a escola. Isso está sendo assim, a gente tem que convir que é um estresse enorme para as famílias, entendeu? Não é uma reclamação indevida, não. As pessoas estão reclamando porque realmente estão vivendo um desafio bastante grande, né? Então, como lidar com o filho, que ali a casa, para quem tem filho, a casa também virou um ambiente escolar, né? Então, tem que olhar o dever do filho, tem que ver se ele está assistindo a aula, né? Então, assim, não está fácil realmente, né? As pessoas estão sendo altamente desafiadas nesse momento. Essa é a grande revolução aí para a humanidade. A busca nesse momento é de transformação, é de recriar. É de recriar. Você falou, né, que outro dia, você tem falado isso inclusive nas palestras, fechamos um ciclo e agora é uma página em branco, né, em que tudo começa, né? Isso. Então, assim, nesse novo começo, as pessoas realmente vão ter que reconfigurar. A gente reconfigura o computador, enfim, vamos ter que reconfigurar porque isso vai estar conosco ainda por muito tempo. E para a gente não enlouquecer as crianças também, para que tudo entre numa certa harmonia, a gente vai ter que buscar ajuda, seja de algum amigo querido, ou de um psicoterapeuta, enfim, a gente vai ter que recorrer à ajuda espiritual, seja de que lado for, e reconfigurar, né, essa nova realidade ali da família, né? Porque fácil não está. Tem que modificar a situação, buscando ali. É o que nós temos agora. Isso. É assim que está a família. Essa é a família. O que nós vamos fazer de implementação, de criatividade nesse momento
para que essas outras coisas não venham interferir no relacionamento. Não é a busca de um outro parceiro, Não. porque você vai sair de um confinamento, vai entrar no outro. Exatamente. Né? Então, não é por aí, não é busca de um outro parceiro, mas o momento de você olhar para dentro e repesar, ressignificar os seus valores. Quais são os valores nesse momento da família? Né? Antes a família ficava toda para fora, cada um se fecha no quarto ou então fica para a rua. Agora não. Uhum. Trazer a família para ter mais união, para ter mais diálogo, para buscar ver quais são aqueles conflitos íntimos que tem. Né? Não é fugir, mas é modificar, é se dar valor, se repensar dentro de questões que estão adormecidas, de realizações que deixaram de acontecer, a sua realização pessoal que tem que existir, o seu projeto pessoal. Qual a importância de um projeto no estado psicológico de uma pessoa, Ângela? É muito importante, Iraci. Ter um projeto de vida, ter uma expectativa, né? Também de agregar coisas novas à sua vida, né? Mesmo que você tenha lá o seu trabalho remunerado, que banque lá as suas necessidades, né? Mas você se conhecendo um pouco mais, desenvolver certos potenciais, né? Eu tenho dito aos meus pacientes, tem gente que pinta tão bem, que faz esculturas, entendeu? Que dança, que busca alguma coisa que traga essa alegria, né? E desenvolva algum potencial que tenha ficado um pouco mais adormecido ali ao longo da vida, né? Pelas exigências assim da vida, né? Agora, o que eu acho assim que as pessoas todas juntas, né? Uma família que está confinada aí nessa situação, e a gente já está mais de ano nessa história, a gente está meio que sendo obrigado a olhar mais para o outro também. Claro que primeiro para si mesmo, mas assim, conhecer um pouco mais o outro. Né? Porque eu atendi muitas crianças que os pais me diziam, eu mal conheço meu filho, porque sai de manhã, passa o dia inteiro na escola ou em outras atividades, né? E encontra de noite. Então, assim, os professores conhecem seu filho, né? Os coleguinhas conhecem seu filho, mas você não conhece seu filho. Então, conhecer um pouco daquele cidadão que está ali na sua frente, né? Quem é seu marido, quais são as necessidades dele, né? Seus filhos, quem são, as personalidades, né? E se conhecer mais intimamente, né? Ajudar a construir a personalidade, né, daquele ser e a personalidade familiar, porque cada família, cada núcleo tem uma personalidade da estrutura, digamos, do casal e com os filhos ou não, quem não tem filhos, né, montar essa construção desse amor, não permitindo a interferência do trabalho, como se estivesse realmente fora de casa, e cada um ter o seu tempo sozinho, porque nós precisamos do nosso tempo, cada um tem um tempo para a relação, mas ter o tempo da individualidade. Exatamente. É importante, né? Não invadir a privacidade do outro. Isso. Né? Olha só, podemos estar todos dentro da mesma casa, mas precisamos ter o nosso momento individual. Né? E esse momento individual, dá uma avaliada no que foi bom, no que não foi. Não adianta brigar, ficar de bico, virar a cara, ficar fazendo pirracinha, batendo o pezinho. Isso não leva a nada. É realmente dar importância do que é importante, o que é positivo. O que não é, não vale a pena supervalorizar. Deixa de lado, bota na sexta gaveta. Sexta gaveta é a lixeira. Enfia na sexta gaveta, né? E acabou ali. Ângela, nessa ressignificação, em uma palavra, uma reconstrução
para Ana Maria? Bom, eu penso em duas coisas, assim, quando eu vejo esse tipo de dinâmica. Um pouco de paciência uns com os outros, né? Paciência comigo mesmo e com os outros que estão à minha volta. Então, e a amorosidade, né? Nós temos que nos ligar afetivamente às pessoas. Eu acho que é um momento para a gente buscar essas ligações amorosas, assim, uns com os outros, entendeu? Explorar mais isso, né? Nós ficamos um pouco perdidos aí, a vida nos levou para muito para fora de casa, né? Agora é um momento de estar mais juntos, então vamos explorar, né, nossos laços de amor. A E paciência esse e o amor. carinho e a paciência. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? Com a gente mesmo e com os outros, né? É um bom momento para Beleza, desenvolver a então. paciência. Tá ótimo, então. Ângela, Obrigada, obrigada pela Iraci. sua presença, pela Foi um sua prazer. participação Foi um no nosso prazer. programa. Obrigada. Muita paz. Obrigada para você também. Então, Ana Maria, depois de toda essa conversa que tivemos com a terapeuta Ângela, vamos ver o que a doutora Anísio da Silveira está trazendo para você. Doutora Anísio diz assim: é natural, até certo ponto, o ser humano sentir alguma ansiedade em momentos específicos como mecanismo de defesa ao desafio do cotidiano, visto que é considerada útil por ser um estímulo à expectativa do meio em que vive, a reação, situações como medo, promovendo assim a própria segurança. Se o indivíduo não identificar nenhuma ansiedade positiva como potencial saudável em momentos de perda ou perigo, provavelmente estará ocorrendo algum gênero de transtorno, possivelmente um quadro de depressão. Pois é, muito difícil esse momento em que estamos convivendo mais intensamente dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nos angustia trabalhar em home office porque estamos passando o dia todo junto. No seu caso, são trabalhos diferentes, mas estamos sempre no mesmo ambiente. Isso vai causando um certo estresse, uma ansiedade assim, sorrateira que vem vindo. É importante controlar, é importante não valorizar essa ansiedade e desvalorizar a relação. Como vocês viviam muito bem antes da relação, a gente precisa ressignificar as coisas, procurar reencaixar de uma forma diferente. É óbvio que nas situações que as coisas estão caminhando, como espíritas que compreendemos que a vida continua além da vida, que está havendo uma transformação planetária. E óbvio, a transformação planetária não é lá fora, é aqui dentro. Então, devido a essa transformação, nós não vamos voltar a viver como vivíamos antes. A vida caminha para frente. Então, procure construir com o seu marido, com o Tony, uma forma diferente de se relacionar, de enfrentar as situações difíceis. Realmente requer muita criatividade, porque a gente fica num ambiente fechado e acaba gerando uma rotina do mesmo ambiente, uma rotina cansativa demais. Você trabalha ali, você tem os seus momentos íntimos ali, você vai dormir ali, você acorda, está ali, os momentos de distração estão ali. Então você vai ficando saturada da situação. Mas
Precisa usar a criatividade, não deixar a rotina conduzir a sua vida, as suas escolhas. Não deixar que a rotina seja cansativa e comande as suas emoções e os seus sentimentos. Ora, as emoções, elas coordenam os seus sentimentos. É ela a geradora de cada um dos seus sentimentos. Mas você não pode deixar nem permitir que o trabalho, o transtorno do dia a dia do trabalho venha transformar o sentimento. Procure recriar, procure renovar dentro de casa, mude os móveis, mude a ambiência que você está vivendo. Essa mudança, essa busca de modificar os espaços, os quadros, cortina, o local onde você fica, vai trazer uma renovação. Esse é o de fora para dentro. E o de dentro para fora é não permitir que a rotina comande o seu sentimento e a sua vida. Então, se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, escreva contando, relatando a sua história, qual o seu conflito, a sua angústia, para o WhatsApp. O número é 21 967 57 3999. Todo sábado às 19 horas, com 2 reprises na semana. Então, quem sabe no próximo sábado estaremos reconstruindo a sua emoção aqui na TV Mundo Maior, Reconstruindo Emoções. Eu, você, Joana de Ângeles e doutora Anísia da Silveira. Beijinho carinhoso e uma ótima semana cheia de muita renovação para você.